Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 23 a 25, tem um texto que diz: E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Versículo 26. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga dos judeus. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhes declararam mais precisamente o caminho de Deus. Amém? Queiram, por bondade, estarem sobre os vossos lugares, enquanto agradeço a Deus pela oportunidade de me dar Ele estar mais uma vez podendo servir de forma imerecida a esta igreja. E quero externar a minha gratidão ao pastor Osival, presidente desta igreja, desta convenção, sua muito digna esposa, irmã Diana. Em nome deles, reverencio e externo a gratidão a todo o ministério, à igreja. Que Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor José Carlos, irmã Valéria, todos que com eles coordenam a união de varões, a cada um e a todos. Que Deus recompense-os por me dar a honra de fazer parte da vossa história e estar presente com os irmãos de Petrolina. É uma alegria conhecê-los. Queridos, também eu quero dizer da minha alegria de rever alguns amigos, cantora Fabrícia, estudante Júnior, e agradecendo ao cantor Sandro pela receptividade, a locomoção da minha pessoa. Que Deus os abençoe. Em vossos nomes, externo a minha gratidão a todos os demais amigos. Amados, como texto, há uma proposta temática baseada na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes do contexto em apreço, oração versus intelectualidade. Quando nós analisamos, obviamente, a carta de Paulo, Paulo funda a igreja, ou inaugura, digamos, na nossa linguagem, por volta dos anos 52 depois de Cristo, no começo, ou no fim e no começo, fim da segunda viagem e começo da terceira viagem missionária. Quando nós analisamos o contexto da igreja, ela foi fundada debaixo de oração e de poder, tendo em vista que na época a cidade de Éfeso era a cidade mais importante, fazendo parte da província romana na Ásia Menor, em todos os aspectos. Ela, tanto no aspecto econômico, religioso, sobretudo, porque nela estava o templo de Diana, e isto atraía muitos idólatras. A história diz que a cidade de Éfeso vivia uma idolatria tremenda, e além disso, muitos judeus habitavam na cidade de Éfeso e tinham liberdade de praticar as suas religiões, ou a sua religião. Então, quando nós observamos o contexto que Paulo traz, e a carta mostrando a perseverança da igreja, quero tomar por base esta história, para entendermos o texto que nós lemos. Os irmãos hão de convir que nós estamos diante de um texto que apresenta judeus, homens e mulheres que foram criados no judaísmo. Ou seja, li acerca de 4 personagens
que mudaram o contexto de Éfeso. Quando nós analisamos a formação de um judeu, sobretudo no contexto masculino, os irmãos hão de convir que havia uma convicção lógica que era impossível mudá-la na ótica humana. Diz o contexto histórico que todos os judeus com base bíblica, eles eram formados desde criança, sobretudo os homens ou os meninos, porque o sonho dos pais era torná-los celebridade na lei de Moisés. Então, com 6 anos de idade, a intelectualidade, mais o poder da oração era implícito nas crianças por meio do Beit Talmud. Quando, com cerca de 6 anos, eles começavam a ser instruídos. A palavra Beit, obviamente, quer dizer casa no original, e Talmud quer dizer instrução, ensinamento e aprendizado. Então, os pais, no caso, como eu estou tomando por base o homem, que é uma reunião masculina, então o homem era ensinado pelo pai. A criança, ele agora ia aprender até os 12 anos a lei de Moisés. Durante 6 anos de Beit Talmud, ele aprendia o seguinte contexto: a lei, com base no contexto de Levítico, e mais os 5 pontos principais da Torá, que compõem os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois que eles terminavam, eles passavam a aprender o comportamento. Terminando o comportamento de um judeu, pode observar que isto é tão forte, Fabrícia, que até hoje eu digo, porque já fui algumas vezes em Israel e em muitos países do mundo, e aonde tem colônia judaica ortodoxa, não muda até hoje. Então isso era tão forte que quando eles terminavam o primeiro, lei, comportamento, alimentação, eles estavam prontos para uma nova transição. Era quando eles completavam 12 anos, e aqui era o sonho de qualquer pai levar o filho para a sabatina, para testar e ver a intelectualidade. Então, com 12 anos, terminava o Beit Talmud, o ensino, a instrução do pai em casa. Com 12 anos, eles eram levados para o templo, sendo perto de Jerusalém, ou para uma sinagoga quando longe. Então os pais traziam e o colocavam diante dos mestres da lei de Moisés, os escribas. Então era formado, digamos, para melhor entendimento, uma mesa examinadora para ver, ouvir o que este menino aprendeu no Beit Talmud, se ele tinha futuro de ser uma celebridade, formador de opiniões do judaísmo. Então, com 12 anos, ele se sentava na frente dos doutores, e os doutores perguntavam pergunta concernente à lei, comportamento e alimentação. Então, conforme a desenvoltura daquela criança com 12 anos, os mestres aprovavam ou não. Quando eles eram aprovados, então eles poderiam escolher quais dos mestres queriam ser discípulos. Então, escolhendo um dos mestres, a partir dali, ele agora era aceito, e aceito como uma grande mente intelectual. Então, a partir de 15 anos, eles iam estudar e começar o Beit Midrash, Beit sala ou casa, Midrash, o acurado. Agora eles vão descer, eles vão estudar minuciosamente todo o contexto da lei. Eles vão aprender os contextos principais, versículo por versículo, além de aprender acerca do seu mestre, porque a Bíblia e a história diz que a função de um discípulo era a vida do mestre, porque a função deles era continuar o que o mestre ensinou-los, mesmo com a ausência do seu mestre. O mestre morreu, a função do discípulo era continuar o que o mestre ensinou. Então observe que dentro do contexto, segundo o capítulo
capítulo 23 de Atos, versículo 8, salvo engano, havia uma incredulidade por parte dos escribas, sobretudo dos saduceus. Os saduceus era o grupo influente religiosamente, o mais poderoso. Era ele que coordenava a adoração, o culto no judaísmo, porque era nele que estava o sumo sacerdote. Diz a Bíblia que eles não acreditavam nem em ressurreição, nem em espírito e nem anjos. Então, quando o evangelho de Cristo vem, ele vem em um momento decisivo, quando uma nova geração de formandos, ou seja, de discípulos, estavam sendo formados dentro de um contexto pejorativo, porque tanto os saduceus como os fariseus e os próprios escribas estavam na maioria vivendo de aparência. Observem que eles conduziam as reuniões, os cultos tinham tudo bonito, os cultos seguia o ritual da lei: sangue de novilho, sacrifício de libação, sacrifício de cereais, ou seja, eles preparavam o culto maravilhosamente, o templo quase que perfeito. Então tudo tinha para ser cada dia culto melhor, mas eles estavam tão afastados do relacionamento íntimo com Deus, que os cultos começavam e terminavam e nada de sobrenatural acontecia. Por isso que muitos coxos marginalizados viviam na porta do templo e outros na beira de tanques, esperando a esperança em algo surreal, porque aqueles que foram nomeados por Deus para propagar o sobrenatural na terra perderam a essência. Então qual era o perigo? Era que uma nova geração de formandos estavam terminando e a probabilidade era continuar do mesmo jeito. Então quando Jesus vem trazendo o evangelho, observe, Jesus tinha tudo para ir em Jerusalém. Quando ele vai dar início ao seu evangelho, ele é rejeitado aos 2 anos de idade, ou 40 dias de nascido. Ele é rejeitado a 12 anos de idade, e com 30 anos ele vai dar início ao seu ministério. Lembrem que eu disse, porque dentro do Beit Talmud, do Beit Midrash, com 30 anos era que um judeu se tornava mestre da lei de Moisés. Por isso que Jesus vai cumprir diretamente a justiça. Quando ele completa 30 anos, ele entra no cenário, e quando ele entra no cenário, ele não se baseia em diploma, ele não se baseia em intelectualidade. Observe que ele vai começar entrando no Rio Jordão, e quando ele entra no Jordão, João Batista o batiza e o céu se abre, e quando o céu se abre pela primeira vez, o Espírito em forma corpórea de uma pomba desce sobre ele. Então ele vai começar o seu chamado debaixo de oração e do poder do Espírito. Então ele vai dar início, e como mestre ele precisava formar um grupo de discípulos que tivesse as características necessárias. Então era pela lógica dos recursos humanos, pela lógica ocantomaico da psicologia, era comum ele ir a Jerusalém, porque em Jerusalém estava assim de jovens fazendo o Beit Midrash, ou que estavam terminando o Beit Talmud. Então era lá que estavam os crânios, era em Jerusalém que estavam os intelectos, era em Jerusalém que estavam os capacitados especialistas em religião. Mas Joséfo diz que eles tinham todas estas vantagens, mas eles não valorizavam a honra, eles davam mais valor ao dinheiro do que a honra. Aí vem Jesus, em vez de ir para Jerusalém, ele fica na Galileia, aonde Jerusalém dizia é interior, a mistura
mistura com os pagãos. Nunca vai sair ninguém importante de lá, mas ele encontra alguém importante ou alguns importantes. Em vez de ir para Jerusalém, ele vai na Galileia, e na Galileia ele vai escolher como discípulos os analfabetos, iletrados, para dar continuidade depois dele. Ele vai preparar 12 homens que, na ótica da psicologia, não tinha de ver, não tinha capacidade de entrar neste ministério. Observem que quando ele estava se despedindo, ele mesmo disse na cara a eles: não foi vocês que me escolheram, porque os de Jerusalém tinham o direito de escolher os mestres, porque eram crânio, e isto era dado a eles. Aí Jesus disse aos seus discípulos: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vocês. Eu dei nome a vocês para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo que pedirdes ao Pai, é oração, é diálogo, ele vos conceda. Ou seja, observem que ele já fala de relacionamento. Então vem Jesus e agora forma 12 discípulos, vai pregar o evangelho. São descartados. Vejam que até aqui você não vê nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum escriba especialista em oração, porque no Velho Testamento os judeus oravam de voz alta. Por isso que quando Ana só batia os lábios, o Eli disse: tá bêbada, porque o diálogo dos judeus com Deus até ali era em voz alta. Ou seja, agora eles não tinham experiência pelo sobrenatural. Aí Jesus vai ensinar os seus discípulos. Veja que ele vai falar de como orar, que não era ensinado. Senhor, como é que nós devemos orar? Como nós devemos nos relacionar com o Pai? Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o teu Pai que está no céu, ele vai te ouvir. Ele vai ensinando os discípulos o poder da oração, o quanto ela é importante como arma de defesa e arma de ataque. Vejam que agora eles matam Jesus com inveja do avanço do contexto do evangelho. Quando eles matam Jesus, ora, era para parar a obra, porque Teudas já haviam sido morto, Judas o Galileu, revolucionários, morreram, e os seus seguidores desapareceram. Então disseram: vamos matá-lo, porque se nós matarmos ele para os discípulos. Só que eles não contavam que 3 dias depois de morto, a corda da morte ia ser quebrada e ele voltaria a viver. Veja que quando ele volta a viver, restaura os discípulos e dá ordem: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Perdão a minha rapidez, para eu não passar do horário previsto, então me permita ser mais rápido ainda. Então veja que agora os discípulos vão sacudir a igreja em Jerusalém, e diferente dos ortodoxos, vai entrar oração. Veja que Atos diz que a igreja era unida na oração, no partir do pão. A oração entra como arma de defesa e a arma de ataque. Então, pela oração, o sistema vai sendo degradado. Por quê? Porque diz Lucas em Atos que o templo de Jerusalém era cheio de glamour e era excepcional, e estava lotado, vivia lotado nas 3 orações. Mas depois da oração, do derramamento do Espírito, tem agora um grupo de analfabeto que não entrava no templo. Enquanto o culto rolava lá dentro, eles ficavam no pórtico de Salomão, que era uma passagem fora do templo. Então, pelo poder da oração, o céu se abria e o poder do Espírito não caía dentro do templo, caía no pórtico de Salomão.
Salomão. Então no pórtico de Salomão, Jesus batizava, Jesus curava, Jesus renovava, e muitos judeus que estavam dentro do templo saía e ia aceitar este Jesus no lado de fora do templo. Então começaram a incomodar e disseram: vamos pará-los. E tentaram de tudo, ao ponto de Atos capítulo 4 versículo 3, Pedro e João vai ser convocado coercitivamente para testificar acerca deste evangelho, com a ameaça jurídica de serem proibidos no Sinédrio. Observem que eles tentaram mais parar, mas quando Pedro e João chegam diante dos magistrados, imagina, eu prego, muitos aqui pregam e cantam, veja chegar uma ordem coercitiva para você comparecer terça-feira no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Ora, um processo deixa a gente nervoso, agora você comparecer diante de 11 magistrados para testificar acerca deste evangelho que você prega, e se você continuar vai sofrer as sanções da lei. Então quando Pedro e João chegam, que agora oravam, chegam cheios de ousadia diante dos magistrados, não gaguejaram. Aí diz Lucas que os magistrados, ouvindo a ousadia e vendo a intrepidez dele e sabendo que era um analfabeto, arregalaram os olhos, ficaram maravilhados e disseram: são discípulos de Jesus. Para ter essa ousadia, só eles, só quem esteve com Jesus.